Olá pessoal, bem-vindos à nova rubrica do canal. Hoje é sexta-feira, 14 de Abril e isto é a revista de imprensa. Vamos a isso! Eu, tal e qual como vocês, quando era puto, a primeira coisa que fazia todas as manhãs era ir até ao quiosque para poder ler as capas dos jornais. Como não tinha dinheiro para comprar os jornais, pelo menos ler a capa era de borla. Assim sendo, decidi criar esta rubrica, onde vou assim comentar as capas dos principais jornais desportivos em Portugal. Tal e qual como disse, esta rubrica vai ser diária. E assim sendo, hoje estou em casa, mas muitas vezes acabarei por fazer esta rubrica onde quer que esteja. Quer esteja na rua, no trabalho ou que esteja de viagem. Ora, decidi assim começar esta rubrica uma sexta-feira, pois o nosso jornal, o Benfica, é um semanário. Como todos vocês sabem, ele sai à sexta-feira. E assim sendo, vamos começar por ele. Ora, no topo da página temos aqui uma entrevista exclusiva com Ana Vitória, onde antevê assim o duelo com o Braga na rota do tricampeonato. É preciso manter o foco até ao final, diz Ana Vitória. Temos ainda aqui o destaque para Marcelo Matos, onde diz e explica como é que a equipa preparou a final do campeonato de voleibol. E temos ainda aqui uma entrevista com Diego Nunes, onde diz vamos lutar pelo título europeu de futsal. Temos ainda aqui um pequeno destaque para a equipa de natação, onde fala dos campeões nacionais de natação, mas o principal destaque do jornal, como é lógico, é a equipa principal. Sendo o jornal Benfica dedicado ao Benfica, é normal que o mesmo se centre na equipa principal de futebol. E diz assim, vencer. Próxima missão é somar os 3 pontos em Chaves, no jogo da 28ª jornada da Liga Bwin. Ora, como todos sabem, o Benfica joga amanhã uma das grandes finais do campeonato, na deslocação a Braga, na deslocação a Chaves, onde vai jogar amanhã às 6 da tarde, um jogo bastante importante e que a equipa de Roger Schmidt tem que sair de lá com os 3 pontos. Seguidamente temos então o Jornal O Record e os principais focos dos jornais esportivos hoje em Portugal, como é lógico é o jogo do Sporting. Jogo esse ontem da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, onde o Sporting saiu derrotado por 1-0 na casa da Juventus. E diz assim o Record, sorte velhaca. Leão foi melhor, merecia ter ganho, mas acabou derrotado. Erro de Adan na origem do golo italiano. Já aqui em relação ao Porto, temos aqui que Galeno promete recordes de carreira. Brasileiro aponta a fim de época em grande. Não me parece que vai ser um fim de época em grande para o Porto, mas iremos lá. E para o Benfica, temos aqui uma pequena nota de destaque onde diz Neres titular após polémica. Águia vê Chaves como uma final. Último gol de Rafa na Liga foi na Luz, diante dos flavienses. Não basta destacar aqui o problema com Neres no Benfica, então lanço aqui o pequeno dar da Rafa. Isto é para termos uma ideia de como é que é a nossa comunicação social, sempre a picar o Benfica. Depois passamos assim para a bola, onde mais uma vez dá o destaque ao Sporting e fala aqui, incrível, Sporting muito superior às Juventus, não merecia derrota. Não conseguimos marcar, é o retrato da época, diz Rubén Amorim. E diz ainda aqui, tantas oportunidades perdidas, Pedro Gonçalves, Belharim falha um empate na compensação. Leão atacou mais, rematou mais, teve mais posse de bola e mais lances fragantes para marcar. Erro grave de Adan no gol das Juventus. Gostaria de ver se fosse o caso do Benfica, se tínhamos então uma página destas. Ou teríamos então Águia fracassa em terras italianas, ou algo do género, pois a comunicação social em Portugal é tudo a menos amiga do Benfica. Para criticar o Benfica são sempre os primeiros. Já aqui no Futebol Clube do Porto diz Pep decide futuro no final da época. Irá decidir então se irá continuar ao serviço dos Dragões ou se irá reformar. E temos então aqui ainda o destaque para o Benfica, onde diz Neres pede desculpa, uma vez mais aqui o dardo ao Benfica, arrependido do incidente no jogo com o Inter, vai ser titular em Chaves. E ainda aqui o destaque para Chernedur, que aparentemente irá mesmo renovar o contrato com o Benfica, devido após ter conversado com Roger Schmidt e o mesmo ter dado indicação que contaria com o médio italiano. Mínimo de 80 milhões de cláusula para a jovem perla italiana. Por último, temos assim o jornal O Jogo, onde mais uma vez dá o destaque ao Sporting e tem aqui um banho de bola. Leões dominaram italianos, mas saíram de Turim de mãos a abanar, após a oferta de Adan e pérdidas escandalosas. Rubén Amorim diz que torna-se impossível ganhar quando se falham tantas oportunidades. Temos ainda aqui o destaque para Martínez no Porto, onde diz na carreira de tiro. Grujic diz ainda, gostamos muito de jogar na Luz. Adoro como o jornal O Jogo gosta sempre de pôr estes pequenos pormenores só para atiçar os adeptos do Benfica e a equipa do Benfica. E aqui um pequeno destaque para o Benfica, onde Valdo dá aqui uma entrevista onde diz jogo mais importante da época. Claramente o jogo mais importante da época não é o de Chaves, pois na minha opinião existem outros jogos mais importantes para o campeonato, como é então a recepção ao Braga ou ainda a deslocação ao Alvalade, mas na minha opinião o jogo mais importante da época para já será claramente a segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira diante do Inter. Valde tira as medidas ao perigo que as Águias enfrentam em Chaves e diz Fórmula de Vila do Conde de volta com Chiquinho e Arsenos no meio. Iremos ver se o Benfica irá jogar assim. Decidi também criar esta rubrica para termos aqui em análise como é que a comunicação social trata o Benfica em Portugal. Pois podemos ver que a equipa do Benfica, mesmo quando consegue alcançar vitórias bastante importantes, nunca se dá o mesmo valor como se dá, por exemplo, a outras equipas. Como vimos aqui, os destaques de hoje era claramente um banho de bola,
era incrível, ou ainda sorte velhaca e dizer que o Sporting jogou muito melhor. Mas quando foi o caso do Benfica, que ganhou à Juventus, temos então um David e muitos Golias. É verdade que é um título bíblico, sim senhor, mas nada de fantástico. Estamos a falar de um jogo em que o Benfica foi ganhar à Juventus. No primeiro jogo que se enfrentou na fase de grupos. Era um jogo onde as duas equipas estavam a disputar o possível apuramento e o Benfica começa a perder o jogo por 1-0 e acaba mesmo por ganhar. No entanto, o destaque dos jornais foi um David e muitos Golias. Neste já foi completamente diferente, diz que o Sporting jogou muito melhor, diz ainda um banho de bola. Isto é só para termos uma pequena noção como é que é a comunicação social em Portugal. Bastante dúbia e bastante maliciosa para a equipa do Benfica. E é isto, pessoal, está feito o vídeo do dia, é assim que vai ser a nova rubrica diária do canal, um vídeo curto onde irei analisar então as principais capas dos jornais desportivos e à sexta-feira o Semanário Benfica. Espero que tenham gostado do vídeo, deem um like, comentem, partilhem, subscrevam o canal, sigam-me também no Twitter, fiquem bem e até ao próximo vídeo.